Ótimo, então vamos começar essa sessão muito importante do catecismo, que são os mandamentos. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é entender, né, o porquê dos mandamentos, por que eles surgem, apesar de que nós já falamos alguma coisa durante as aulas anteriores, né? Então, eu vou ler aqui um texto e aí vamos comentar sobre ele. Como entender os mandamentos? Deus, criando-nos para uma finalidade, viver eternamente com Ele no seu reino, leva consigo um caminho para chegarmos nesse destino. Um bom exemplo é uma estrada que nos conduz a um destino. Ela está cheia de sinalizações e proibições que nos ajudam a chegar no destino. Outro exemplo é do engenheiro que cria um produto e faz um manual para que ele funcione bem. Esta é a origem dos mandamentos, sinalizações, proibições, um manual que nos conduz ao céu. Todos eles têm um fim imediato: amar a Deus e amar o próximo. E é o único caminho para isso. Sair dos mandamentos é sair da estrada do amor, é fazer o mal. Se meu fim sou eu, ou algo para mim, a estrada para o mal começa a ser trilhada. Então vamos comentar esse texto aqui que é precioso. Deus criando-nos para uma finalidade, qual que é a finalidade que Deus nos criou? Viver eternamente com Ele no seu reino. Isso leva consigo um caminho para chegarmos desse destino. Então, se eu tenho uma finalidade, se eu tenho um fim, a partir desse momento, tudo o que me leva para este fim vai ser algo bom. Tudo que me desvia deste fim vai ser algo ruim. Isso assim, tudo. O ser inteligente, tudo que ele faz por uma causa final. Vocês lembram aquelas causas que eu falei? Tudo que ele faz por um fim. E uma vez que eu estabeleci aquele fim, tudo aquilo que me leva àquele fim é algo bom. Tudo aquilo que me atrapalha, que me afasta desse fim, é algo ruim. Por exemplo, decidi me casar. Então, pronto, estou casada, estou casado. O que vai ser um bem a partir daí? Tudo aquilo que me leva a amar mais o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, a levar bem essa família, a minha fidelidade, a minha entrega, a minha generosidade, tudo isso vai ser bom. Agora, tudo que sai disso vai ser algo ruim. Então, essa finalidade, Deus é que colocou em nós, porque Ele é que nos criou, e também Deus, sendo um ser inteligente, Ele vai criar por uma finalidade. E a finalidade que Ele nos criou é a melhor que pode existir. É a melhor, que é o amor infinito, a felicidade infinita. Então, a partir daí, determinadas coisas serão boas e outras coisas não serão boas. Daí, então, vão surgir os mandamentos, que são sinalizações para você chegar a esse fim. Com uma estrada. Então, uma estrada, você tem uma linha, né, que te leva para aquele fim, né? Você tem um caminho que te leva. E se você sair da estrada, você está saindo do caminho. Né? Se você decidir voltar para trás, você está saindo do caminho, você não está indo para o caminho que te leva. Então, os mandamentos vão ser como que esse guia, né? Falar, não faça isso, não faça aquilo. Né? Quando fala não, os mandamentos, ele está falando para que nós não saiamos desse caminho. Né? Você quer seguir esse caminho? Você quer ser feliz? Então, é muito importante isso, né? De que os mandamentos não é fazer algo que Deus quer sem mais, né? Puxa, eu tenho que obedecer a Deus e Deus, ele
sei lá, me subjuga, ele quer que eu seja um servo dele. Não. O que Deus quer é o melhor, porque esse Deus é Pai. Ele é Pai e tem um amor infinito por nós. O que Ele quer é o melhor, a felicidade é infinita. Né? Então, então eu tenho que acreditar nessa sinalização. Eu não sei se eu comentei de uma estrada que eu percorri muitas vezes quando eu morava no Rio de Janeiro, ia de Petrópolis para o Rio de Janeiro e tinha uma placa dizendo assim: acredite na sinalização. Então achei muito interessante, né? Porque você vê lá, né? Aquilo é um fim, né? Tá buscando, você quer chegar no Rio de Janeiro, você tá indo de Petrópolis para o Rio de Janeiro, você quer chegar lá? Acredite na sinalização. Ah, mas aqui está dizendo para fazer essa curva com essa velocidade. Ah, mas eu quero fazer com o dobro dessa velocidade porque eu gosto de emoção. Tudo bem, você pode fazer, né? Só que muito provavelmente isso vai te impedir de você chegar nesse fim, porque provavelmente você vai se chocar contra o guarda-rei, ou você vai cair no precipício. Então, não convém. Não convém. Ah, puxa, então toda a minha vida é uma negação, toda a minha vida, como as pessoas veem, né? Os mandamentos como algo que tolhe, né? Tolhe a nossa liberdade. Não, é que o ser humano, ele vive de fins. Ele vive de objetivos. E uma vez que nós temos objetivos, tudo aquilo que nos leva para aquele objetivo é um bem, desde que esse objetivo seja algo bom. Então, sempre vai ser assim. Sempre vai ser. Sempre eu vou ter objetivos bons, muito bons, e uma série de nãos que estão vinculados a esse fim. Ah, eu decidi casar. Bom, decidi casar, tá cheio de não a partir daí, né? Não é verdade? Ah, então eu não posso agora chegar a hora que eu quero em casa, né, sem dar satisfação, eu não posso. E se eu estou com raiva, eu gosto de xingar. Eu gosto de xingar. Então, não posso mais xingar, né? Eu não posso sair com 3 homens ao mesmo tempo. Mas, puxa, eu gosto tanto de conviver com as pessoas e sair com pessoas. Eu não posso sair com 3 homens, não posso sair com 3 mulheres. Não, não pode, né? Porque você quer realizar um fim que é o matrimônio, então tem uma série de regras, né? Mas essas regras são um bem, elas te ajudam, né? Por exemplo, quando eu visitei uma igreja lá na cidade de Roma, chamada San Pietro in Vincoli, São Pedro com as correntes. E o que tem nessa igreja? Tem as correntes que prenderam Simão Pedro quando esteve em Roma, 2000 anos atrás. Estão lá as correntes no altar dessa igreja. E sabe o que está escrito lá junto dessas correntes? Vínculos que libertam. Né? Contrário, né, do que nós pensamos, né? Vínculos, se você fala em vínculos, você fala já em perder a liberdade, você fala em diminuir a capacidade de escolha, de vínculos, estar vinculadas, compromissos. Eu não gosto de assumir compromissos, porque um rapaz, uma vez, ele falava assim: eu não gosto de assumir compromissos, porque na hora do vamos ver, sempre aparece uma coisa mais legal. Nossa, olha o egoísmo desse menino aí. Na verdade, que no fundo ele queria fazer a sua vontade acima de tudo, né? Não assumir nenhum compromisso, né? O que for melhor na última hora eu faço, né? Então é uma pessoa, você vê, que imatura, né, com esse tipo de comportamento e tal. Então os vínculos, eles vão nos libertar. Por que eles vão nos libertar? Porque o que me liberta é amar. O que me liberta
é amar a Deus e amar o próximo. Então, só o amor liberta. Só o amor liberta. Qualquer outra coisa, realidade, nos torna escravos. Porque o amor é justamente desvincular-se, de alguma maneira, de nós mesmos, para vincular-nos aos outros. Então, nós rompemos as cadeias do eu, né? Quando eu amo, eu decido amar, eu rompo as cadeias do egoísmo, né? Para num ato de transcendência, dar a minha vida por alguém, né? É isso que nos liberta. O resto é procurar a satisfação do próprio egoísmo, a satisfação do eu. Então, o que acontece, por exemplo? Então, aí a gente pode pensar dessa maneira: qualquer mandamento que você não viver, a gente vai encontrar o mal que está por trás. Sempre vai estar um mal por trás. E esse mal vai ser o sair da estrada do amor, sair da estrada do bem, sair da estrada da liberdade. Qualquer mandamento que você não vive, você vai se escravizar por algo. Então vamos imaginar assim, a pessoa que fala assim: não, eu não quero amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero amar a mim mesmo como todas as coisas. Né? Mas isso aí é escravizante, né? Porque isso vai te prender cada vez mais a você mesmo, né? E uma busca desenfreada da própria felicidade, da própria satisfação, e fazendo de tudo e de todos para que te levem para a tua felicidade. Então, uma vez que você coloca a felicidade tua como a primeira coisa dessa vida, a coisa mais importante, você vai fazer muito mal com isso, porque você vai instrumentalizar as pessoas para alcançar a tua felicidade. Você vai passar o tapete, né, lá no trabalho para que você alcance os teus objetivos, né? Você não vai estar nem aí de falar mal dos outros, porque você tem como objetivo a tua própria felicidade, né? Então você vê que saiu do caminho, né, dos 10 mandamentos, começa o mal. Começa o mal, não tem como, né? Não tem outra escapatória, né? Bom, então vamos recordar os 10 mandamentos. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? 10. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, os primeiros se referem a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Então, são 3 mandamentos que se referem a Deus. E os outros 7 aos homens. Então, aí vem honrar pai e mãe. 4º mandamento, não matar. 6º mandamento, não pecar contra a castidade. 7º mandamento, não furtar. 8º mandamento, não mentir, não levantar falso testemunho. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. E 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então, vamos percorrer agora esses mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Que nos ordena o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos manda adorar, amar e servir a Deus como nosso único e soberano Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Aquilo que falávamos na última aula, né? Como que deve ser o nosso amor a Deus, né? Com o café, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Então, o primeiro mandamento nos manda adorar, amar e servir a Deus como único e soberano Senhor. E o que acontece se eu não amo a Deus como único Senhor, se eu não o adoro e se não o sirvo? Vamos imaginar, estou lembrando aqui agora dos astecas. Muito bonita a história de conquista do México, feita pelo Hernán Cortés. Bonita nesse sentido, né, de todo desenrolar ali, não as injustiças que houve, nada disso, né? Mas o que o Hernán Cortés descobriu conhecendo a civilização asteca? Então, os astecas eram muito religiosos, muito, né? E só que era uma religiosidade que não era essa, né? O Deus deles não era o nosso Deus. Havia um Deus e esse Deus ele era representado pelo sol, né? Também pela águia, né? E para alimentar o ciclo do sol, para o sol continuar caminhando, eles, não sei como surgiu isso, mas eles viram que precisava jogar num caldeirão aquecido corações vivos. Então, se o sol parasse, por exemplo, a eclipse para eles era de um momento de muita tensão e muito pavor. E aí eles faziam inúmeros sacrifícios nessa hora. A noite para eles também era um momento tenso, de alguma maneira, porque a escuridão, e é como se fosse uma batalha entre o dia e a noite, entre o bem e o mal, entre o sol e as trevas, né? E então eles viviam alimentando esse caldeirão com corações vivos. Então, para eles, batalhar era importante, estar sempre em batalha, porque aí eles pegavam os inimigos, de preferência não matando-os, para poder tirar o coração deles e colocar no caldeirão. Numa festividade grande assim, eles chegavam a fazer 70 mil sacrifícios humanos, né? Num fim de semana, uma coisa assim. Então, eram religiosos? Eram. Temiam a Deus? Temiam. Eu até admiro a religiosidade asteca perante a religiosidade de hoje, que é inexistente. Na verdade, pelo menos eles acreditavam em algo, né, superior a eles, eram conscientes de que eles não eram o criador do universo, que eles dependiam desse Deus, mas entrou algo distorcido aí, né, bem distorcido, como outras religiões também, né? Então, amar a Deus, se você não coloca Deus, que é esse nosso Deus, que é uma pessoa em primeiro lugar, você começa a fazer aberrações, começa a fazer coisas que desviam o homem do caminho do bem. Então, ali eles faziam até com retidão de intenção, faziam querendo fazer o melhor, mas muito provavelmente o demônio entrou ali, né, para que eles fizessem essas coisas. E aí vai vir Nossa Senhora de Guadalupe para justamente mudar tudo isso. A história de Nossa Senhora de Guadalupe está relacionada com a cultura asteca e em 5 anos depois da aparição de Guadalupe,
9 milhões de astecas vão se converter. Só olhando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Isso nunca aconteceu na história da religião. Nunca. Nunca tantas pessoas se converteram em pouco tempo, e ainda mais assim, só olhando para uma imagem. Essa é a história de Guadalupe, que pode dar um curso aí só sobre isso. Que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe a idolatria, a superstição, o sacrilégio e qualquer pecado contra a religião. Então agora nós vamos falar de coisas concretas, os pecados contra cada mandamento. Aqui é onde nós vamos aprender bastante. Então, os pecados contra o primeiro mandamento são idolatria, superstição, sacrilégio e qualquer pecado contra a religião. O que é a idolatria? A idolatria, proibida no primeiro mandamento, é prestar à criatura o culto de adoração, devido somente a Deus. Então, como lembrava, do ponto de vista espiritual, só existem duas realidades, o Criador e a criatura. O Criador e a criatura. O que não é? O Criador e a criatura. Então, um carro é uma criatura do ponto de vista espiritual. Uma casa, né? Uma blusa, tudo isso são criaturas. Então, idolatria é prestar à criatura o culto de adoração, devido somente a Deus. É colocar uma criatura como Deus, como o nosso Deus. Colocar o dinheiro como Deus, colocar o prazer como Deus, colocar a minha satisfação pessoal, a minha felicidade como Deus. E aí nós vamos ver que tudo isso vai causar o mal. Se você coloca o dinheiro como Deus, você vai fazer com que tudo te leve a ganhar mais dinheiro. Não importa se você vai mentir, não importa se você vai desviar materiais para o Covid, né? Se você vai desviar verbas que são destinadas para a saúde de milhões de pessoas. O que eu quero é ganhar dinheiro. Então você vê como isso é um mal, né? E escraviza, por quê? Porque você vai ficar dependente daquilo, né? Tudo aquilo que é para você, para mim, né? Isso gera uma sede insaciável, né? Eu quero mais e mais e mais, e escravizante. Não podemos então prestar culto aos anjos e aos santos? Sim, podemos prestar culto de veneração, não de adoração, aos anjos e aos santos, porque são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. São amigos e irmãos nossos, né? Porque todos formamos uma família. A Deus adoramos. Então, adoração, estritamente falando, só a Deus. A Nossa Senhora, veneramos o seu nome que se dá a este culto e a veneração se chama hiperdulia. Então, para quê? Para distinguir da veneração que nós temos para os santos. Então, vai ter uma escala, né? A mais importante é a Deus. Então, a Deus nós adoramos. A Nossa Senhora nós veneramos, mas veneramos num grau maior do que os outros. Por isso nós chamamos de culto de hiperdulia. E os santos nós veneramos com o culto de dulia. Dulia. Podemos também honrar as sagradas imagens e as relíquias dos santos. Então,
grande questão dos protestantes e tal, né? O católico cultua as imagens, adora as imagens, ou a questão que surgiu na Idade Média, a questão iconoclasta, os ícones, que não podiam ter ícones, imagens para representar Deus, né? Que isso era como que rebaixar a Deus. Então teve todo um movimento aí de destruir, né, ou tirar todas as imagens das igrejas e tal. Então, e aí então já foi entrando num consenso e num entendimento melhor, né? Sim, podemos também prestar culto às sagradas imagens e às relíquias dos santos, porque o culto que lhes atribuímos se refere aos mesmos santos e não às imagens em si. Então, nós não estamos cultuando a imagem, estamos cultuando o santo. Só que, como nós somos matéria e espírito, para nós realizarmos a religião, exercermos a religião, nos ajuda muito as coisas materiais. Assim como, por exemplo, você tem uma foto na carteira do marido, da esposa, dos filhos, né? E você ali, né, sei lá, um marido falecido, uma esposa falecida, aí você fica lá olhando e chora, então eu estou cultuando essa fotografia? Não, eu estou aqui venerando, amando, relembrando da minha esposa, do meu marido. Então, é uma lembrança, te ajuda a você se dirigir àquele santo, né? Nas imagens. O que é superstição proibida no primeiro mandamento? A superstição proibida no primeiro mandamento é toda e qualquer prática ou devoção contrária à doutrina e uso da igreja, tais como a adivinhação, os amuletos, etc. Então, você vai atribuir um objeto um valor que ele não tem, né? Então, um amuleto, a figa, né? Vou colocar a figa, vou usar aqui no pescocinho a figa, né? Porque ela vai me libertar do mal, né? Então, não, quem nos liberta do mal é Deus e Nossa Senhora e os anjos. Aí, então, se eu usar uma medalhinha para isso, não vai ter problema. Não vai ser a medalha que vai me libertar do mal, mas Nossa Senhora representada naquela medalha, aquele santo representado naquela medalha, né? Então, na passagem do ano, eu preciso dar 3 pulinhos na praia para começar bem o ano, né? Então, você está atribuindo uma realidade material ali a um valor que não tem, né? Por que 3 pulinhos vai te dar o bem, né? Vai te fazer você ter um ano bom, né? Adivinhação, né? Buscar essas pessoas que fazem tarô, cartas, etc., para saber o futuro e tudo, né? Então, só Deus sabe o futuro, né? Ninguém mais. Então, eu estou ali colocando numa realidade humana a Deus, né? No lugar de Deus, né? E isso aí, então, vai me desviar de Deus, né? Ah, eu uso no colarzinho, num colar, o olho grego, aquele olho lá, para afastar o mal olhado, né? Vou afastar o mal olhado. Eu tenho um monte de olho grego no meu apartamento, na minha casa, né? Para espantar o mal. Então, né, quem disse que o olho, né, tem esse objeto aí tem esse poder para fazer isso? Então, a pessoa se prende a essas realidades aí, né? Então, isso é superstição. O que é o sacrilégio? O sacrilégio é a profanação de uma pessoa, de um lugar,
ou de um objeto consagrado a Deus e destinado ao culto. Então, sacrilégio é a profanação de uma pessoa. Então, você xingar um sacerdote, né? Então, as coisas sagradas, né? Então, as coisas sagradas, você tem que ter um respeito às coisas sagradas. Então, toda falta de respeito, né? Você pegar o cálice da igreja e lá no Antigo Testamento teve aquela história lá do, como é que chama? Não lembro agora, mas ele fez um banquete, esse rei, o rei acho que de Assuero, fez um banquete com os objetos roubados do templo de Jerusalém. E aí pegou lá o cálice que era utilizado no templo para ele tomar vinho. E aí apareceu lá na parede uma mão, né, assim, escrevendo umas palavras que ele ficou apavorado, o rei, né? E aí ele veio pedir para o Daniel interpretar aquelas palavras e no fundo olha, o teu reino se achou corrupto e terá o fim, né? Então, naquela mesma noite, já vieram, né, já veio um exército, uns soldados para atacar este reino, né? Então, essa profanação, né, isso é uma das coisas mais sérias, né, de você, o que é sagrado. Sabe uma coisa que eu já vi várias vezes? Pessoas dessas lojas de flores que vão preparar o casamento na igreja e elas sobem em cima do altar, né? Coisa assim, que olha, se fosse na época do Antigo Testamento, acho que Deus aniquilaria as pessoas que fazem isso, né? Porque isso aí imagina, ali é o sagrado do sagrado, a pessoa colocando o pé ali, tudo, né? E sobe, depois subia não só no altar, mas uma parte um pouco mais elevada, onde está o sacrário, para mexer no céu, né? Uma coisa assim que, né? Que outras coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe todo e qualquer trato com o demônio, pacto com o demônio, culto satânico, né? Missa negra. Proíbe a agregação a seitas anticristãs ou sociedades secretas, maçonaria, Rosa Cruz, etc. Agregação a seitas anticristãs. Então, por exemplo, uma pessoa que é católica e espírita, né? Então, isso é pecar contra o primeiro mandamento, né? Porque é anticristão o espiritismo, né? Uma outra doutrina, né? Sociedades secretas, maçonaria, Rosa Cruz, porque lá eles vão fazer rituais, né? Rituais que não são os rituais da igreja, né? E, pelo que se sabe, eles fazem rituais com pacto com o demônio, né? Então, essas são as sociedades secretas que elas dizem que são discretas e não secretas, para tentar se defender, né? Se você for lá no Wikipédia, vai aparecer lá, maçonaria é uma sociedade discreta, né? E não secreta, mas é secreta mesmo, porque eles não falam o que eles fazem, né? Negar outro pecado contra o primeiro mandamento, negar deliberadamente alguma verdade de fé. Eu não concordo com o sexto mandamento, eu não sigo o Papa, enfim, negar deliberadamente alguma verdade de fé. Outro pecado, desesperar-se da salvação ou abusar da confiança em Deus,
presumindo que ele não nos abandonará para pecar com maior tranquilidade. Então, os dois extremos, né? Um pecado de desespero da salvação, então, pessoas que deixam entrar o desespero e se afundam, né? E podem até perder a salvação pelo desespero, e sendo que Deus é infinitamente misericordioso, né? Não há por que se desesperar por maior pecado que tenhamos cometido. Deus perdoa. Ou abusar da confiança em Deus, né? Então, Deus é infinitamente misericordioso, então, né, não tem problema, né, ele vai me compreender, ele sabe, eu estou vivendo em segunda união aqui, mas Deus é misericordioso, né? Então, ele sabe que eu faço as coisas só por amor e tal, né? Então, está ali abusando da confiança em Deus, né? Deus, ele falou claramente as coisas, não tem coisas assim que você... A igreja, ela vai dizer o que é o certo, o que é o errado, iluminada por Deus, né? Aliás, a igreja é Deus, né? Então, o que a gente tem que obedecer é o que a igreja, que é Deus, diz, e não o que nós achamos, né? Murmurar externa ou internamente contra Deus, ou seja, falar mal, né, de Deus, externa ou internamente. Abandonar os meios necessários para a salvação. Então, aí nós estamos sendo responsáveis de uma atitude muito perigosa, né? Abandonar os meios necessários para a salvação, a oração, os sacramentos, etc. Então, eu não posso abandonar, né? Eu tenho que estar ali sempre recorrendo a eles. Outro pecado, falar sem respeito das coisas santas, da igreja e dos seus sacerdotes e dos sacramentos. Falar sem respeito. Hoje tem muito, né? Pessoas que falam sem respeito do sacerdote, né? Da igreja, né? E o sacerdote, a gente tem que ter um respeito, uma veneração, porque ele é o representante de Cristo. E estou lendo um livro que Nosso Senhor, ele fala que todos são seus escolhidos, né? São escolhidos. Uma coisa é se ele vai se perdendo, vai se afastando de Deus, né? Então, o que nós temos que fazer? Rezar por eles. Rezar pelos sacerdotes. E não falar mal deles, né? Então, ajudá-los, né? Ajudá-los a serem fiéis a Deus, a serem bons instrumentos de Deus, né? Praticar atos de superstição, fala um pouco aqui de novo, ou espiritismo. Procurar videntes, cartomantes ou outros adivinhadores, fazer macumba ou algum tipo de magia, frequentar outras igrejas que não são católicas ou o culto espírita. Então, a igreja fala para nós não frequentarmos outras igrejas. Eu sou católico, mas eu vou lá naquela igreja lá, protestante, porque eu gosto muito do sermão do padre, né? Ou a minha filha vai casar, né, numa igreja protestante e eu vou lá, né? Então aí precisaria ver com calma esse assunto, né? Por que a igreja fala que nós não devemos frequentar uma outra religião? Para não colocar em risco a nossa fé. Porque você vai ouvir outras coisas, né? E tem pessoas que são mais inteligentes do que nós. E você pode ser seduzida por essas pessoas, né? E por essas outras verdades de fé, né? Outras afirmações.
Então, daí a prudência que a gente tem que ter, né, no que diz respeito a ter contato com outra religião. O mesmo nós vamos dizer com relação à leitura de livros, né, que falam mal da igreja, que atacam a igreja, que, sei lá, de filósofos aí que são ateus, filósofos que, enfim, não acreditam em Deus. Então é perigoso você ler um livro desse, porque em geral são pessoas inteligentes e podem mexer profundamente com a tua cabeça, né? Então nós temos que ser prudentes antes de ler um livro desse, pedir uma ajuda ao sacerdote. Estou estudando filosofia, estou estudando psicologia, me indicaram esse livro aqui para ler. Como é que eu faço? Eu sei que não é um livro que está de acordo com a doutrina da igreja. Aí o sacerdote já vai dar uma ajuda, uma indicação de como fazer, né? Então precisa tomar cuidado para, né, não fazer essas leituras, né? Outro pecado, receber indignamente algum sacramento. Isso aí, concretamente, nós chamamos de sacrilégio. Você não está em estado de graça e recebe o sacramento. Por exemplo, não está em estado de graça e recebe a comunhão. Então, é um pecado mais grave ainda, né? Por quê? Porque você está colocando Deus numa situação muito constrangedora. Se a tua alma está suja, né? Se está ali, né? Uma pessoa que está em estado de pecado é muito mais do que a alma estar suja. Ela está numa situação de, enfim, muito séria, né? Grave, né? De afastamento de Deus e tudo isso. Se você colocar Deus aí, né? Então isso é um sacrilégio, né? Faltar profundamente contra a delicadeza a Deus, né? Com Deus. Outro pecado, deixar-se levar pela vergonha quando for necessário confessar a fé diante dos outros. Temos o dever e a obrigação de defender a fé. Então é lógico que também a gente deve fazer isso com jeito, com simpatia, né? Não, eu vou defender a fé. Agora, toda vez que tiver uma festinha, falarem mal, eu vou levantar e vou falar que vocês todos vão para o inferno, né? Não, não é assim, né? Senão vão achar que você está louco, ou vão te achar uma pessoa fanática, né? Intolerante e tal. Então tem que saber fazer isso com jeito, né? Saber fazer com jeito, com delicadeza, mas por que nós temos que defender a fé? Porque nós temos que ajudar as pessoas a terem acesso à verdade. Porque pode ser que ninguém lhes fale da verdade, né? Então, você tem que mostrar a luz, né? Todos nós estamos chamados a ser luz, iluminar Cristo. Então, a gente tem que ajudar, né, as pessoas nesse caminho que vão para Deus. Aí, um dia, quando elas se converterem, elas vão lembrar das palavras que vocês disseram, né? Fala, puxa, estava certa a fulana quando falava que isso aqui não estava certo e não sei o quê, né? Ou aquilo é que ficou lá na cabeça, foi ficando na cabeça até que a pessoa decidiu se converter, porque via que realmente aquilo que ela estava fazendo era errado, né? Então, defender a fé, ela é muito importante. Último pecado, não se esforçar por adquirir uma cultura religiosa que permita dar testemunha de Cristo, com o exemplo e com a palavra. Então, nós temos uma obrigação, né, de ter uma profunda cultura religiosa, um profundo conhecimento da nossa fé, que nos permita dar testemunha de Cristo, com o exemplo e com a palavra.